Eu vou aqui chamar o desembargador Marcelo Dadon para também o Marcelo é doutor em Direito pela Universidade Museu Social Argentino, é pós-graduado em Direito Constitucional e Processual, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Rio, desembargador federal do Tribunal Marítimo, atual vice-presidente da Corte. Enfim, eu diria que aqui o seu currículo é muito extenso e é um dos juízes do Tribunal Marítimo de maior experiência. E tenho aqui o prazer de ter você nesse painel também. Muito obrigado. Primeiro, agradecer ao desembargador Peterson pelo convite de estar presente aqui. E me lembro quando ele fez o convite e falou da iniciativa do Instituto, e eu vi que era no dia de hoje, eu ainda pensei, poxa, será que eu falo que eu não vou poder aceitar, porque é meu aniversário, é uma sexta-feira, vou estar com a família? Aí eu pensei, poxa, mas qual família maior do que essa? Para um professor, para quem lida com o direito marítimo, para quem foi abraçado pelo Instituto dos Magistrados Brasileiros, teve como padrinho o desembargador Horaci Viana, que eu agradeço muito. Não pode ter uma honra maior do que essa. Muito obrigado aí pelo parabéns, pela referência. Ter uma mesa com os doutores que aqui estão, com os amigos, é realmente uma honra muito grande. Satisfação estendida pelo fato da minha esposa aqui estar presente. Muito obrigado a todos, obrigado aí pelo parabéns, fiquei realmente sensibilizado. O que o desembargador Peterson me pediu para comentar aqui, assim que colocamos a ideia de fazer esse seminário, o primeiro, direi, de muitos do Instituto dos Magistrados Brasileiros sobre Direito Marítimo. Já vimos aqui o pleito de Itajaí de fazermos um lá em Santa Catarina, o que demonstra bem o acerto da escolha, o acerto do Instituto ter esse envolvimento. E eu me sinto preparado para fazer essa metáfora, essa ponte. O Tribunal Marítimo tem, dentro de sua composição, um especialista em Direito Internacional Público. Eu, como disse o doutor Ivan, tenho sim um currículo pequeno, mas quando eu quero dizer que o meu currículo é bom, eu digo assim, cargo ocupado na aposentadoria do juiz Celso do Vivier de Albuquerque Melo, só o maior autor de Direito Internacional Público da história do Brasil. E o juiz Celso Melo, que hoje nos dá lá o nome da nossa sala de audiência no Tribunal Marítimo, ele era um diplomata, um professor de Direito Internacional que cultivava muito esse valor da proximidade, típica do Direito Internacional, o que tem faltado aí nessas guerras que a gente tem assistido. E eu acho que a diplomacia é exatamente criar pontes. E eu me considero a ponte entre o direito marítimo e o Instituto dos Magistrados Brasileiros, ou o Poder Judiciário e o Tribunal Marítimo. Eu estou fazendo essa ponte há décadas, dentro da universidade, como professor, e agora tendo a oportunidade de forma mais concreta dentro do Instituto dos Magistrados Brasileiros. Eu tenho certeza que será uma proximidade extremamente proveitosa para ambos os lados. E isso tenho certeza que deixará frutos muito positivos. Essa revista que a gente está vendo a capa aqui embaixo, já ouvi que, olha, a revista está lindíssima, e não tem dúvida, a revista só vai crescer, as pessoas vão
conhecer os temas e vão se apaixonar pelos temas. O direito marítimo é apaixonante, né? Então, eu tenho certeza que será uma convivência extremamente proveitosa, próspera e satisfatória para ambos os lados. Quando me pediram para falar da eficácia das decisões do Tribunal Marítimo, o primeiro texto que eu li para ver o que existe de mais novo a respeito foi o texto do grande amigo Frederico Messias, que tem o artigo mais recente publicado sobre esse tema. Não existe nenhum outro artigo mais recente sobre esse tema. Recomendo a leitura, é extraordinário como tudo que o amigo faz. Eu quero aqui tentar resumir. Muitos veem as decisões do Tribunal Marítimo num único viés, tá? E, na minha opinião, até o viés menos importante. Eu quero chamar a atenção para alguns, né, desses nortes de uma decisão do Tribunal Marítimo. O primeiro deles: não existe nenhuma atividade econômica no nosso país mais importante do que a atividade da navegação do ponto de vista comercial, né? A gente está batendo aí quase 96% das trocas internacionais brasileiras feitas por navio. Então, isso demonstra que é a atividade estratégica econômica mais importante do Estado brasileiro, né? Muitos perguntam, por que não tem um tribunal aeronáutico? Porque a gente está falando de 96%, o outro pode ser 0,3%, quer dizer, é uma diferença gigantesca. E a segurança jurídica da navegação e da economia brasileira depende que essa atividade não sofra solução de continuidade, que essa atividade seja realizada de uma maneira próspera, eficiente, cada vez melhor. E o Estado brasileiro, há 90 anos atrás, criou o Tribunal Marítimo com esse escopo: gerenciar a atividade estratégica e econômica mais importante do Estado brasileiro. Esse gerenciamento significa dizer o seguinte: um navio encalha quando adentra o porto de Santos, por exemplo, tá? Todo mundo vê aquele acidente, aquela foto que normalmente é colocada na primeira folha do jornal e fica bacana, né? Um navio gigantesco, o mar no fundo. Todas as pessoas olham aquela foto e dizem: olha, haverá um grande prejuízo econômico aí. Só que todo mundo leva um prejuízo econômico privado. Haverá um prejuízo econômico ao seguro, à carga, ao armador, à autoridade portuária, ao Estado. Só que as pessoas esquecem que o maior prejuízo econômico é o público, é o Estado brasileiro, que a sua balança comercial ao final daquele mês decairá, que pessoas ficarão desempregadas, que menos impostos serão recolhidos, porque a atividade econômica mais importante do país sofreu uma solução de continuidade. Então, o olhar primeiro que precisa ser feito é o olhar estatal, é o olhar público. Por isso, o poder público criou um tribunal. Mas não é um tribunal qualquer no sentido de desconhecimento. É um tribunal técnico, especializado, imparcial, como disse o nosso presidente, autônomo, para que ele seja capaz de colocar o dedo na ferida. Por que aquele navio encalhou quando entrava em Santos? Não interessa interesse político, econômico, agora é o olhar estatal. Encalhou porque o canal está assoreado, por exemplo. Isso é uma decisão técnica, absolutamente técnica, fundada em conhecimento náutico, marítimo, de engenharia naval, tá? De normas internacionais, ou seja, mas é técnica, tá? E a partir daquela decisão, e aí vem o olhar público, o que o poder público pode fazer para que um novo encalhe não ocorra? Isso é que é fundamental. É usar aquela experiência danosa para um caráter profilático, para que novos não aconteçam. A gente não vê isso, por exemplo, na aviação. Cai um avião e ninguém sabe por que caiu. Não tem processo, não tem contraditório, ampla defesa, advogado, publicidade, transparência. Nem a família da vítima sabe por que o avião caiu. É uma caixa preta. No marítimo, não.
tem um tribunal que vai trazer os maiores profissionais, os maiores peritos, os maiores advogados, vai se produzir todo tipo de prova admitida em direito, haverá contraditório pela defesa, tá? E, por exemplo, numa P-36, que gerou 500 milhões de dólares de prejuízo, o Estado brasileiro vai afirmar qual foi a razão da explosão e naufrágio da P-36 e a morte de 11 trabalhadores. Essa é uma função primordial do Tribunal Marítimo. Por isso, o nosso presidente disse segurança. Ele gera segurança. Segurança para o Estado brasileiro. Segurança para a maior atividade econômica do Estado. Isso é um primeiro viés. Um segundo viés é um viés profissional. Tá? E aqui eu costumo fazer algumas comparações só didáticas para facilitar a compreensão. Quando um médico é acusado de um erro médico, aqui no Rio ficou famoso, saiu várias reportagens, aquele médico cirurgião plástico era chamado de habilidade Dr. Bumbum, lembra? Que fez uma cirurgia numa moça, e fez a cirurgia na casa dele, e a moça morreu durante o procedimento, né? Bem, qual foi a consequência criminal? Um homicídio. Ele era primário, bons antecedentes, não teve dolo, né? Muito pouco. Qual foi a consequência civil? Pouquíssimo. Não tinha nada no nome dele, estava no nome da família, não posso, no Brasil não admite escravidão por dívida, né? Consequência pouquíssima. Aonde dói? No Conselho Regional de Medicina. Aonde é apreciado a expertise profissional do médico? No Poder Judiciário? Claro que não. Como um juiz, né, que estudou direito vai dizer se o bisturi tinha que ser mais aboreste ou bomborda? Né? Como eu vou dizer que a expertise de um médico foi correta? Quem diz isso é o outro médico, é o Conselho de Medicina. Tá? A mesma coisa, idem, se a gente falar do Conselho de Engenharia, quando a gente vai dizer, olha, o cálculo de engenharia naquele prédio que caiu do Sérgio Naia, que tinha que ter mais concreto mesmo, não é um juiz, né, que estudou direito que vai fazer cálculo, vai ser o Conselho de Engenharia que vai dizer, olha, profissionalmente aquele engenheiro errou. E quem disse o marítimo errou? O Tribunal Marítimo. Então o Tribunal Marítimo, ele é para os marítimos, para um comandante, para um prático. Aqui a gente viu a representação da praticagem, uma atividade extraordinária, mas para essas atividades, o Tribunal Marítimo é a OAB do advogado, é o Conselho de Medicina do médico, é o Conselho de Engenharia para os engenheiros, ou seja, é o Tribunal Marítimo que é capaz de apreciar a expertise profissional de um prático, de um comandante e de todos os marítimos brasileiros para dizer, ele errou ou não? Errou em que medida? Tinha que ter sido feito o quê e aonde ele errou? Isso é um olhar público. Agora, no setor privado, tá? Numa outra vertente da eficácia, toda navegação tem seguro. Vocês não conseguem ver um monstro como esse, navio lindo aqui? Ele não pode navegar sem seguro. Tudo é coberto por seguro, tudo tem resseguro, clubes de piandai, a atividade é uma atividade de risco, de grande valor econômico, potencial econômico gigantesco, então tudo tem que ser coberto por seguro. Norma da SUSEP, tá? A liquidação do seguro casco depende da decisão do Tribunal Marítimo. Olha a importância da decisão do Tribunal Marítimo. Não estou falando de Poder Judiciário, eu estou falando de uma questão securitária, que é feito entre segurado e segurador. E é rápida, a gente sabe muito bem. Se o seu carro é roubado, perda total, a relação segurado-segurador independe de Poder Judiciário, é uma relação ali, feita no contrato seguro. Tá? Então, a P-36, quando afundou, o cheque de seguro foi 500 milhões de dólares. E o Tribunal Marítimo disse, a Petrobras agiu com imprudência, imperícia e negligência. O seguro vai pagar?
paga não. Por quê? Porque está condicionado a uma decisão técnica de um tribunal especializado. E a última vertente que eu queria chamar a atenção, talvez a única que as pessoas conheçam, tá? É que as decisões do Tribunal Marítimo vão ao Poder Judiciário como uma prova técnica com presunção de certeza. E aí o Poder Judiciário, tá, usando daquela prova técnica feita por um tribunal especializado, tem mais facilidade no exercício da função jurisdicional, seja um juiz da Justiça do Trabalho, civil, criminal. Um exemplo rápido que eu vou dar: o Batomushi, que todo mundo conhece aquele caso do Batomushi, né? Naufragou aqui no Réveillon, praia de Copacabana, 52 mortes, um evento horroroso, né? O Batomushi tem uma competência criminal, 52 homicídios, tem uma competência civil, né? Vamos julgar aqui a reparação às famílias das vítimas, e tem a competência do Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo não vai fixar indenização civil, nem dizer se o crime foi culposo, não foi, doloso, tá? Agora, todo o processo criminal encaminhava para denúncia de homicídio culposo. Quando o Tribunal Marítimo tecnicamente julgou o caso e disse que aquela empresa proprietária do Batomushi, aqueles espanhóis, eles alteraram o projeto construtivo irregularmente, sem autorização da autoridade marítima, sem autorização de engenheiro naval especializado, só pensando em lucro e colocar mais pessoas, e mudou ali a questão de flutuabilidade na embarcação, mudou o que a gente chama de estanqueidade e estabilidade, e gerou um naufrágio. A Justiça Criminal mudou a capitulação de crime culposo para aquele o quê? Doloso, dolo eventual. No momento que você fez isso, você assumiu o risco do resultado. Ou seja, é uma repercussão clara e técnica de como que a decisão do tribunal pode repercutir no âmbito do Poder Judiciário. Então, assim, a nível de exemplos de eficácia, eu queria chamar a atenção dessas. Mais uma vez agradeço poder participar aqui, agradeço poder participar nesse momento para mim, pessoal, tão importante, e já conclamo o segundo simpósio de Direito Marítimo. Espero que seja em breve. Muito obrigado.